Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Hora do Cafezinho Podcast, aquele programa semanal que vem aqui para você para contar várias histórias de empreendedorismo de sucesso. Durante essas histórias a gente viu que os empreendedores que acessam a nós buscam também sobre conteúdo. Então a gente está tentando revisitar especialistas que vieram aqui e contaram suas histórias com bastante conteúdo que geraram bastante interatividade entre os programas. Hoje, antes de começar, eu queria que você lembrasse de deixar o like nesse vídeo, compartilhar para alguma pessoa que precisa ouvir essa mensagem e não deixar de se inscrever no canal. A gente quer agradecer aos nossos apoiadores do Hora do Cafezinho Podcast, que é a Vieira Contabilidade, Isoangra, Fat Monk Barbearia, sempre parceiro com a gente e alavancando esses programas. Hoje, nossa temática do nosso programa, ele vai focar totalmente numa área que o empreendedor adora, né? Se não a mais importante. Sem essa área não existiria empreendedorismo de fato, que é a área de vendas. Então hoje a gente trouxe o nosso convidado aqui, o cara, acho que é o cara que eu mais entende de vendas que eu conheci na minha vida, que vende a famosa aquela frase, né? Vender... Esqueci agora o termo que o pessoal usa, mas... Gelo pra esquimó. Hoje a gente tá aqui com o nosso convidado, Michel Reis. Boa noite, Michel. Boa noite a todos. Obrigado, meu filho. Tu ficou bom nisso, cara. Pô, tô treinando, cara. Tímido, acabou, irmão. Era o terceiro programa, cara. Mas valendo. vai estar melhorando, né? Se Deus quiser, daqui a um ano vou estar muito melhor. Obrigado pelo convite. Vamos ver o que a gente consegue colaborar, somar junto. Exatamente. Passar experiência. Michel, a gente já ouviu sua história, né? Pra quem quer ouvir um pouco da história do Michel, tem o programa número 3, né? Que conta uma história sensacional, onde rendeu cortes maravilhosos pro programa, sou muito satisfeito. Mas hoje a gente vem aqui para falar de uma temática que é muito importante, que é vendas, né? Que eu acho que é o carro-chefe do empreendedor. O negócio, ele só existe porque ele vende algo. E aí eu queria que você já começasse falando da importância da venda, assim, pros negócios. Lógico. Tudo que é produzido é aquilo que a gente conversou. Você está vendendo o tempo inteiro. Quando você acorda de manhã, faz a sua barra, você está se vendendo para a Ingrid, se vendendo para o mundo, para a empresa que vai te contratar. Você começa vendendo do momento que você acorda ao momento que você vai dormir. Só que a gente não percebe, isso está tão automático que a gente acaba não percebendo isso. E dentro desse processo, para qualquer empresa, seja ela no segmento que for, ela precisa do comercial, ela precisa que a venda aconteça. Seja de serviço, de produto, de criação, de imagem, você precisa vender. Então assim, eu digo para você que a venda ela é a mola mestra e é o que dá mais tesão dentro de uma empresa. Óbvio, se você tem uma indústria, a venda não é o ponto principal da sua indústria. O ponto principal da sua indústria é a produção para que possa ser feita uma venda bem vendida. Sim. Mas sem a venda não adianta produzir. Então assim, é algo... Eu acho fascinante a parte comercial, então não precisa nem falar, né? Não, e hoje eu acredito que eu vou trazer esse programa até para o meu pessoal, que eu preciso fazer até uma consultoria de vendas, né? Tranquilo. Então, aproveitem para aprender junto comigo durante esse programa. Cara, e eu acho que fascinante da questão, tipo, o cara quando ele começa a empreender, ele vou falar de mim, né? Ele não vê que a venda faz parte do processo. Ele tem uma ideia, um sonho ou alguma coisa do tipo, e aí ele vai construindo aquilo, né? Vou trazer o próprio café, né? Que eu construí, tive a ideia. Falei, cara, vou querer. Mas em nenhum momento eu falei, cara, para eu chegar ao processo para eu ganhar dinheiro em cima disso, eu vou ter que vender. Achei que tudo aconteceria de uma maneira muito natural. E aí fui pego de calça curta, como qualquer empreendedor imagina, e viu, cara, se você não fizer por onde, você não correr atrás das pessoas que querem aquilo, a parada não vai cair do céu. E aí eu comecei, cara, como é que eu vou fazer para vender isso? Comecei a fazer, cara, fazia as listas, fazia negócio. E aí vi que, cara, sem esse processo bem definido de venda, sem estratégia, nada dá certo. E aí como você acha assim, uma base para montar uma estratégia para as vendas? E como é que você começa esse processo? Vamos na hora do cafezinho? Vamos lá. Você tem um excelente produto. Dentro da nossa região, eu considero o principal podcast de toda a nossa região. Tanto pela temática que você aborda, as pessoas que você recebe, a credibilidade que você passa, a sua vida profissional fora daqui, que também gera um respeito muito grande. Você já tem um bom produto, bacana. Mas isso só funciona para facilitar a sua venda. Você, assim, como é que eu vou te explicar? Se você chega no supermercado hoje, você vai vender pro dono do supermercado. Então, você é um distribuidor, você vai vender para aquela rede de supermercado. Se você for um vendedor de óleo, se for um vendedor de arroz, de leite, é um produto que ele precisa, beleza?
Então, praticamente o pedido já está tirado, só que a comissão é desse tamanho. É na mesma proporção. A dificuldade para vender aumenta a sua rentabilidade. Então, quanto mais difícil é o produto, mais você tem que ganhar para vender aquele produto. Sim. O seu produto é um produto fácil de vender. Então, por ser um produto bem montado, um programa muito bacana, muito legal, ele é um produto dentro desse segmento fácil de vender. Só que você tem que vender. Se você não atendeu o WhatsApp, se você não... Hoje, porque assim, as coisas mudaram muito no mercado comercial, muito. Isso é legal de falar. Quando eu comecei na venda, nossa, eu senti um velho... Vamos lá. Mas nem é questão de ser velho, não. Acho que a gente pode trazer esse exemplo bem claro, porque eu também não me considero muito velho, mas as coisas mudaram muito de, sei lá, de 5 anos para cá. Muito. Numa velocidade absurda. Então... Como é que funciona? Quando eu comecei a vender, eu tive uma escola fantástica. A minha professora foi a Helena, o Júnior, eles eram representantes da Unimed, então a Helena hoje ela tem a ótica dela, o Júnior continua trabalhando com plano de saúde, tem outros empreendimentos, o Adolfo e tal. Então eu trabalhava para eles. A venda naquela época era uma venda por imposição. Compra, sei lá, compra. Era pressão. Compra. Quando eu comecei era assim, isso tem 20 anos. E ela foi se adaptando. Hoje, depois dessa mudança da pressão, ela veio para simpatia, depois ela veio para confiança, depois ela veio para um laço de confiança. Hoje você compra de quem tem confiança, de quem você tem intimidade. Então, se você for comprar algo comigo, com o Murilo, você vai comprar o mesmo produto ao mesmo preço, você vai escolher pela proximidade. Sim. Então, a venda direta, ela mudou para esse aspecto, para a questão da simpatia, da sinergia, da confiança. Então, não é mais aquela pressão que você faz. De 5 anos para cá, quem não acompanhou tudo que aconteceu no mundo, quem não conseguiu acompanhar, também não conseguiu evoluir na parte comercial. Hoje, seja o produto que for, seja o produto que você for vender, não faz diferença. Você precisa das mídias sociais, você precisa de uma interação direta do seu público, do público do seu produto. Então, assim, ela anda bem junta. E hoje tem algumas ferramentas que são imprescindíveis para a área comercial. Então, assim, no seu caso, voltando ao seu produto, sim. Você precisa ter a retaguarda, que tem, funciona, opera, é bacana. Precisa ter iniciativa comercial, que isso precisa ser trabalhado. E precisa ter aquela garra, aquele feeling para o fechamento. Porque a venda ela inicia quando você tem interesse pelo produto, você começa a acelerar a venda quando você tem sinergia. Então, assim, eu quero vender o estúdio. Então, eu preciso. Então, já tem metade do caminho andou. Eu fui bem atendido, me sinto à vontade com aquelas pessoas que estão me atendendo, o processo passa a andar. E aí você tem que ter o fechamento, na hora de finalizar. Porque não é só preço. Às vezes o produto, você às vezes paga um pouco mais por mesmo produto, porque o atendimento foi melhor, o cara te convenceu que aquele produto entrega algo melhor. Só que o que falta em 90% de quem vai vender é esse feeling para fazer o fechamento. Cara, o WhatsApp hoje é a maior ferramenta de trabalho. Para o WhatsApp, para todos os setores comerciais do país. Pode ter certeza disso, tá? Fora você trabalhar na loja, que te proíbem usar o telefone, se você usa ele pessoalmente. Então, você vai na lojinha do comércio, cara, telefone no bolso, você vai usar, beleza. Mas o dono da loja, ele precisa do telefone. Sim, com certeza. Ele vai comprar, ele vai negociar o sapato que vai chegar para ele. Ele continua precisando. Então, aquele empreendimento precisa do WhatsApp, não adianta. Eu digo que até a média, já a média e a grande empresa já é quase, meio que as empresas hoje antes era raro você ter um celular da empresa. Você usava o seu lá e acabou. Hoje as médias e grandes empresas estão assim, porque celular, é computador, porque... Aí aonde nós chegamos, para você entender. Então, você entendeu o que precisa. Sinergia, simpatia, bom produto, iniciativa e vamos para o fechamento. Mas a sua retaguarda diz muito de você. A forma como você vai dar o pós-venda, vai dar o atendimento para a venda final, diz muito de você se você vai passar confiança ou não. Cara, tempo médio de atendimento no WhatsApp é no máximo 5 minutos, cara. Infelizmente. Tem gente que, assim, pro produto que eu trabalho, o nível de exigência é muito alto. Sim. E não adianta eu me esconder. Se o Murilo tem um barco comigo e teve um problema no barco dele, eu tenho que atender ele na hora.
Não adianta se esconder e correr. Então, porque ele tem que sentir a confiança. Sim. Por mais que a minha resposta seja negativa, ele tem que se sentir aparado, acolhido, atendido. Talvez até um problema que ninguém sabe resolver, a não ser você, né? Então ele vai se sentir amparado. Então, se você quer fazer com que o seu setor comercial funcione, você tem que atender o telefone. Não tem conversa. Sim. Ele é uma ferramenta fundamental de ligação sua ao seu cliente. E aí o cara já pensa, isso aconteceu comigo. A gente começar uma obra grande de uma embarcação, fazer algumas cotações, tipo, parte de madeira, a gente mexe com teca e tal, e fazer contato com o fornecedor ou com o prestador de serviço, o cara demorar um século para me atender, e eu ouvi do Rodrigo, o Rodrigo tem razão, porra, se para vender tá assim, imagina para dar assistência. E ele não está errado. Sim. Tudo isso faz parte desse processo de evolução que a parte comercial teve. Sem contar que, tipo, se você demora 5 minutos ali para responder o seu cliente, provavelmente ele já procurou uma outra pessoa, né? E ainda tem esse... Na venda direta tem um outro problema muito maior, tá? Hoje, tudo que você quer comprar, você encontra na internet. Tudo. E aí quando você usou o exemplo da internet, né? Cada vez a internet ela tá se mostrando mais próxima do cliente, né? Muito, porque você consegue ter um engajamento direto. Sim. E aí... Eu saí para comprar algumas coisas de obra hoje com a Michelle e ela queria comprar um acabamento e tal, coisa de mulher. Eu adoro gastar. Então ela queria comprar um acabamento e nós encontramos em Angra por R$100 e poucos. Na internet era 30. Eu falei para ela, compra, mas vai chegar... Aí eu liguei pro Rodrigo, o Rodrigo sempre compra na internet. Falei, ouve aqui. Rodrigo, tudo bem? Tudo. As compras que você faz na Shopee chegam por 2, 3 dias no máximo. Porque existe esse feedback. O início era muito difícil. Depois que as coisas andaram, hoje você tem uma confiança muito maior, principalmente nos maiores sites. Aí volta pro lado. Aonde isso é importante? Isso é importante para nós, que vivemos numa cidade do interior e temos a internet como um concorrente absurdo. A verdade é essa. Sim. Então, cada vez mais concorrente. Se eu fisicamente não passo a confiança necessária para o meu cliente, ele vai correr na internet, ele vai no meu concorrente. Então, lembra, isso aqui é fundamental. É 5 minutos, é o tempo máximo de ação. Eu vou entrar para uma reunião. A primeira coisa que você faz... Não, a primeira coisa que você faz é retornar. Olha, estava em reunião, não pude te atender, mas agora eu estou aqui. O que você precisa? Então, assim... Parece bobeira, mas não é. Quando você pega uma pessoa no WhatsApp que te atende rápido, você é um desocupado, fica o dia inteiro no telefone. A primeira coisa que você pensa, não, hoje o setor comercial ele vive disso. Mesmo. Eu vou dizer para você, eu trabalho com o telefone, mas eu não trabalho com o computador mais. Hoje o computador, para mim, ele é secundário, ele fica no escritório, mas eu praticamente não uso. Mas o telefone tudo aqui, o dia inteiro no telefone. Porque você está resolvendo um problema, fazendo uma venda, fazendo uma execução, o dia inteiro no telefone. Porque assim... Se você não acompanha a evolução das coisas, você fica para trás, não adianta já. Tem que acompanhar a evolução das coisas. E na parte comercial, cara, assim, tem algumas coisas que ninguém te tira. Existe o dom, existe o talento, perseverança, boa vontade. Tem algumas coisas que são suas. Tem algumas coisas na venda direta que fazem toda a diferença. Parece brincadeira, mas não é. Aperta minha mão. Apertar a mão firme, olhar nos olhos. Metade da venda está concluída. Aquele cara que aperta sua mão assim com nojinho, que não olha para você, que confiança você passa? Sim. Então, todo o treinamento de venda que eu fiz ao longo da minha vida, o princípio básico era esse. Imponência, olhar aos olhos, apertar a mão firme, ter segurança no que fala, inclusive para falar quando você não sabe. Porque não tem vergonha nenhuma em não saber. A vergonha está em você mentir. Eu acho espetacular isso que você está falando. Não sei fazer. Olha, eu não sei. No nosso caso acontece muito. O cara me liga, a gente tem um monte de anúncio no Mercado Livre, tem um monte de anúncio de barco. Aí o cara me liga, o barco tal, assim, tá anunciado. Tem gerador? Tem reversor de energia? Eu falei, não sei, vou buscar saber. É melhor eu dizer a verdade que eu não sei e que eu vou buscar saber, e aí vem o pronto atendimento, eu vou buscar saber. Assim que eu tiver informação, eu vou repassar essa informação para ele. Tudo isso entra em credibilidade, cara. Tudo. Porque assim, o mercado náutico ele ainda é um mercado entre como é que eu vou te dizer? Entre moda antiga. Ainda é um mercado que você consegue fazer as coisas no bigode. Ainda é. Tem determinadas coisas que você faz, não tem nem contrato. É na confiança mesmo, é na credibilidade. Ainda funciona assim. Com algumas pessoas, a palavra ainda vale muito. Não, é. Porque é um mercado pequeno. Principalmente que assim,
Todo mundo quer trabalhar com o mercado náutico porque é um mercado que movimenta a parte financeira, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Então todo mundo quer participar, bacana, muito legal. Só que, e a sua credibilidade? Nem todo mundo tem credibilidade para Lógico participar, né? Então, assim, cada vez mais, porque o que aconteceu nos últimos 2 anos, sem entrar em debate político, tá? O que aconteceu nos últimos 2 anos com a eleição, com a mudança de poder, o dinheiro mudou de mão. Então, como o dinheiro mudou de mão, o cliente que me procura hoje, ele é um pouco diferente do cliente que me procurava há 5 anos atrás. Então, hoje eu tenho muito rico emergente com dinheiro. Um cara buscando um barco, buscando um cara também. Assim, às vezes a cultura é diferente, mas o meu padrão de atendimento tem que ser sempre o mesmo. Porque senão você não sobrevive. Aí eu digo para você, sem medo de errar, empresa nenhuma sobrevive sem o seu setor comercial. Não vai funcionar. É o que eu disse uma vez. Você pode fazer faculdade de medicina, você pode fazer faculdade de direito, nada vai garantir que você vai ficar rico. Sim. É só o seu empreendedorismo, é só o seu lado E, comercial. Michel, eu falo com propriedade que eu sinto isso na pele, porque eu vejo que toda a bagagem que eu trouxe até aqui, tudo que eu estudei, tudo que eu consigo aplicar aqui, muitas das vezes não se aplica no setor de venda, né? Setor comercial que você fala. Não. Eu acho que o setor comercial é uma experiência que, como eu digo, eu tenho propriedade de trazer para você que nada ensina mais do que a rua. Poxa, isso é fato. Porque... Fato. E importante demais você saber a sua limitação. Por exemplo, nós temos um grande amigo nosso, Dalvan, o cara é um gênio. Tem gente bonita, chato toda vez, mas gente bonita. Um cara inteligentíssimo. Zero veia comercial, zero. Se ele dependesse de vender pão na esquina, ele morria de fome. Tem até um episódio engraçado dele lá ele tinha uma loja lá de que vendia batata, né? A mulher ligou e perguntou assim, você entrega aqui na Japuíba? Que aí ele ficava lá na Verão, ele falou assim, pô, então, vai chegar fria aí, acho melhor você não comprar não. Isso é a cara dele. Isso é a cara dele. E o que ele fez é um cara acima da média, que ele é um cara acima da média, e ele se concentrou em fazer concurso. Tá no 3º concurso passado, um cara inteligentíssimo, que pode escolher sim a carreira que ele quer seguir. Mas não é na veia, não está na veia do cara empreendedor. Então a esposa dele já tem, ele não tem. Sim. Isso é uma coisa que você tem ou não, cara, não adianta. Mas assim, Michel, eu não tenho uma veia de empreendedor, eu não vou conseguir vender? Não, vai. Porque existem princípios básicos. Existem alguns princípios que qualquer pessoa pode vender. Então, se você tiver esse atendimento direto, esse olhos nos olhos, a verdade sempre a seu favor, se você tiver um pronto atendimento, a preocupação em saber do seu produto, você vai vender. Um dos melhores vendedores que eu conheci na minha vida chamava Sidney. Um cara que trabalhou comigo na Unimed. Ele era zero dom de venda, zero. Sim. Era até meio grosso. Só que ele era um cara que voltou o canhão para o outro lado. Ele sabia absolutamente tudo sobre plano de saúde. Tudo. Ele estudava, debruçava sobre aquela maçaroca, que era aquele contrato com a saúde. Bíblia. Ele sabia tudo. Então ele ficou técnico. Ele vendia por conhecimento técnico. Ele sabia tudo. Às vezes eu ia fazer uma venda e precisava fazer, pô, Cid, mas cobre isso. Eu sabia que ele sabia. Então ele se tornou um cara pragmático, que tinha os princípios básicos. Muita coisa ele aprendeu comigo, que eram os princípios básicos do que fazer, mas era um cara que conhecia o produto. Então, por conhecer o produto a fundo, ele passava a credibilidade e conseguia vender. Então, se você conhece o seu produto, você consegue vender. Tenta até na questão da que você falou da lancha, né? Imagina, o cara te indagando várias coisas e você sabendo responder tudo. O cara vai ficar super surpreso. Porque você estudou. O meu diretor, eu tinha, quando eu trabalhei na Intermarine, esse tempo todo que eu fiquei lá, eu tive 2 diretores. O Ivan e o Luiz, eles eram irmãos. O Luiz foi o maior vendedor que eu conheci na minha vida. O cara é um monstro, tanto que hoje ele é bilionário. O Ivan, o irmão dele, não. Mas ele era um cara extremamente técnico. Ele ia para o outro lado. Ele conhecia cada detalhe do barco. Ele sabia qual era a tinta que tinha sido usada. Ele sabia tudo do barco. Então ele vendia por conhecimento técnico. Então aí você diz aí que tem 2 vieses, né? Lógico. Um cara pode ir... Você não tem o dom da venda? Então você estuda o seu produto a fundo. Mantenha a sua educação, seus olhos nos olhos, atendimento direto. Mantenha um pronto atendimento. Se você tem uma venda mais solta, atenda seu telefone com rapidez, com agilidade. Passa segurança. Sim. E conheça o produto. Aí você vai vender.
E um ponto que você falou aí, Michel, que até um pouco, pode até levantar uma das primeiras polêmicas aqui do podcast, que antes, você falou que antigamente tinha muita questão do empurra, venda. Eu sinto que hoje retorna um pouco em relação a isso, não por conta de que você ali tem a oportunidade, muitas vezes ali de cara a cara, você tem que insistir ali, senão você perde a venda, mas muito por conta da concorrência. Muitas vezes, se você ali ofertou o seu produto, mostrou, o cara ficou ali maravilhado, só que ele não fechou a venda ali na hora. Se você não voltar a se insistir naquele cliente uma outra vez, você vai perder de fato a venda. Lembra da diferença entre insistência e persistência? Por exemplo, eu quero te vender um produto. Eu te ofereci, eu fiz a minha parte. Saí daqui, você não comprou o produto. No dia seguinte, com um intervalo de tempo saudável, eu vou te oferecer de novo. Estou persistindo. Você ainda não comprou. Eu vou persistir mais uma vez. O terceiro em diante é a insistência. Então você já está ficando desconfortável. Entendeu? Então assim, tem que ter isso é muito do feeling. Sim. Tem que ter uma coisa que tem acontecido muito, por exemplo, todo mundo quer trabalhar com tráfego pago. Todo mundo. É maravilhoso, eu sei fazer, eu cuido da sua empresa. Por quê? Quem aprende e estuda sobre isso, consegue enxergar o benefício que isso traz e o zero de trabalho físico, que é um trabalho que você faz no telefone. Sim. É confortável. Uhum. Então você tem uma demanda imensa de pessoas te oferecendo o mesmo produto. Entendeu? Então isso torna insistente, isso torna chato. Então você começa a ser mais insistente. Aí hoje, se eu resolver trabalhar com venda de tráfego pago, eu sou mais um. Então eu vou ter que insistir. Eu vou ter que... Porque eu tenho você atendendo ele, eu sou mais um. Agora, no seu caso, por exemplo, você é o único podcast. Sim. Você não precisa insistir. Persista. Persista um pouco. Visite. Às vezes o cara... Assim, é muito engraçado quando você chega para o cliente com um produto que ele quer. Ele te busca, você vai até ele. É muito engraçado, porque é notório quando o cara quer o produto. Você só tira o pedido. Sim. O seu papel, naquele caso, é não atrapalhar. Você não está ali para vender, você está ali para não atrapalhar a compra dele. Então o cara chega e o cara quer um anúncio com você. Então o cara já te buscou, ele já sabe, ele já está formado na cabeça dele que ele quer fazer um anúncio. O seu papel é dizer quanto é, quando ele te paga e o que ele precisa te dar de informação. Não atrapalha a venda que já está feita. Isso acontece muito com quem não sabe vender. Você acaba atrapalhando uma venda que já aconteceu. Barco, por exemplo. Tem dois tipos de viés. Eu mudei a empresa, para explicar tal. Sim. Eu trabalhei muitos anos na Intermarine e agora eu peguei a representação, comprei a representação da Triton. Então eu sou exclusivo no estado do Rio. Foi até lá em Curitiba, eu acompanhei lá. Cara, foi muito legal. Sim, eu fiquei encantado com a forma como a fábrica me recebeu, o Rodrigo, os proprietários da fábrica, assim, muito legal. Uma fábrica enorme, tá? São 8 mil metros quadrados de área, é uma fábrica enorme. Eles fazem 60% da produção deles vai para fora do Brasil. É? Então, assim, é um negócio absurdo. Eles são a quinta maior marca do país, cara. O Brasil produz tanto assim? Sim, pô, eles vendem para os Estados Unidos, vendem para a Europa. É, que você nem sabia disso. Cara, assim, é fantástico, o produto deles é fantástico. Mas a gente entra no produto deles. O que acontece? Ou você se adapta, ou você morre. Nada nessa vida está estável. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Michel, Isso é fato. Como posso Esse pensamento. Esse pensamento, cara, eu trouxe muito pra minha vida, cara. Desde que a gente conversou no podcast. E muitas das vezes eu falo para as pessoas não entendem. E aí eu falo, se você não entendeu, porque você não está preparado para ouvir isso ainda. É verdade. Mas, cara, de fato, ou você está crescendo ou você está morrendo. Não tem meio termo. Por exemplo, eu comprei a minha casa, o meu carro e eu tô feliz. Aqui está no nível que eu queria, eu tô feliz. Não vou fazer mais nada, já está do jeitinho. Mentira. O carro vai envelhecer, a casa vai envelhecer. E o negócio vai... Ou você já começa a trabalhar para manter a manutenção da sua casa pagando e já pensando em ter um dinheirinho para daqui a 2 anos trocar pelo mesmo carro daqui a 2 anos, ou daqui a 5 seu carro já não vale nada e sua casa... Mesma coisa eu trabalho.
Vou te dar um exemplo. Você pega um grande comércio. O Rafa é meu irmão. Você pega o comércio dele, que para mim é o melhor restaurante de Angra. Independente da minha amizade com ele, sem dúvidas. Desde que a tia Cida tocava, eles eram meninos, eu sempre achei o Bar do Chuveiro o melhor restaurante da cidade. Por tudo, pela qualidade, como até não é puxar saquismo. Eu acho, assim, até porque se eu tenho uma crítica, se acontece alguma coisa no restaurante, eu tenho uma crítica, eu tenho a obrigação de falar para ele, por ser amigo dele. Bom, se o Rafael hoje, o Alu, das duas unidades, ou do Bracuí ou do Aquidavão, se ele estagnar no atendimento, se ele parar de inovar, se ele parar de querer crescer, se ele parar de inovar, ele vai começar a perder clientes. Sim. Gradativamente ele vai começar a encolher. Se ele parar de anunciar, ele vai começar a encolher, porque as pessoas vão esquecendo. Cara, as maiores marcas do mundo são as que mais anunciam. São as que mais gastam dinheiro com anúncio. Tem por quê? Porque se você não é visto, você não é lembrado, tem que bater a sua mídia sempre. Não tem jeito. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Aí conosco não foi diferente. Chegou um ponto em que, assim, como eu te falei, o Rodrigo, meu sócio, meu irmão, meu compadre, meu melhor amigo. Aí um dia, eu estava até em casa, ele e meu irmão, o Márcio, batendo papo, tomando café. Quero ver quando o Rodrigo vai vir aqui no podcast. É verdade, né? é verdade. Tá devendo. Trazer o Rodrigo pelos cabelos, deixa comigo. A gente batendo um papo e eu já tinha, assim, eu sou muito grato a tudo que eu passei no Intermarino todos os anos, tal. Foi uma escola para mim, tudo que eu aprendi, mas eu preciso me adaptar. A realidade do mundo hoje é outra. A realidade do nosso país hoje é outra. A mudança de mãos, o dinheiro mudar de mão, é um problema grave para o mercado náutico. Por quê? O Murilo tem 50 milhões na conta, só que ele tem 50 milhões há 20 anos. Ele já sabe o peso que tem esse dinheiro. Ele já sabe o que ele pode ou não. De repente, esses 50 milhões saiu da mão dele e veio para a sua mão. Tem 6 meses que você pegou esses 50. O seu pensamento já é diferente. Você não tem a experiência que ele tem para conduzir aquele dinheiro. Aí ou você vai torrar tudo, sim, ou você não compra nada. Você fica assustado, lá, né? você não sabe. E isso tem acontecido. O dinheiro tem mudado de mão. Falência de uma empresa, abertura de outra. Isso seja um contrato do governo. O dinheiro tem mudado de mão. Então, chegou um ponto em que isso começou a me atrapalhar. Por quê? A Intermarino é uma marca do país. Só que eles têm barco de 45 pés a 95 pés. Só... Então, é um barco de 6 milhões a um barco de 90 milhões. Só... Eles não têm uma categoria de acesso. Só iate, né? Só iate. E com a mudança do dinheiro de mãos, e parte dos meus clientes indo embora do Brasil, isso aconteceu muito, eu precisei me reinventar para voltar a crescer. Então eu precisei mudar de marca. Essa é a grande verdade. Aí sim, eu e o Rodrigo já vinha há muito tempo namorando a Triton. Porque é uma marca assim incrível. Os caras têm um produto incrível. Não é puxa saquismo, não. A marca é. O barco fala por si só. Eu trouxe o primeiro barco zero, tá no Aquidavão. Já fiz algumas vendas de barco zero. Já está começando a movimentar o mercado aqui. A gente vai, inclusive, marcando uma feira náutica para janeiro ou fevereiro. Nossa, aqui? Nossa, pô, que maneiro. Com a marca da Triton. Fazer uma coisa bem bacana. Eu gostei do quiz fazer da ficar maneiro. E aí o que acontece? Eu precisei me reinventar. E a Triton tem barcos de 23 pés a 52. Ou seja, tem acesso. E tem as lanchas, os sim, iates do grandes. preço mais baixo. Ele tem o 52, que vai custar lá até 7 milhões, mas ele tem um barquinho de 300 mil. Ele tem uma 23, uma 25, que dá acesso. Então, eu volto a respirar e volto a pegar aquele público que quer gastar 400, 500, 600, 1 milhão. Eu volto a pegar um público que eu não pegava mais. E o que aconteceu conosco também, e tudo é leitura, tá? Sim. Tudo é leitura. Pra quem aconteceu? Olha assim, parece que é uma tomada de decisão rápida, né? Mas... Nada. É uma leitura. Porque acontece? Se eu tenho o barco da Intermarine, da Ferretti, da Zimuth, que começa com 40 pés e já começa nessa faixa de preço, eu pego o barco logo abaixo, que é o seminovo, com o preço disparando e acompanhando. Então, o barquinho que antes da pandemia custava 800 mil reais, depois da pandemia, que o mercado deu uma aquecida muito grande, principalmente quando entrou o auxílio, que injetou um dinheiro muito forte no mercado, aquele barquinho de 800 passou para quase 2 milhões.
Então, assim, ficou ruim o mercado de zero e ficou ruim o mercado de seminovo. Seminovo, né? Tudo subiu muito de preço. Então, eu precisei sentar, reestruturar o meu setor comercial. Eu montei uma equipe com quase 10 vendedores, estou dando treinamento, preparando, para atingir um outro público. Porque também eu saio de 40 clientes no estado do Rio para ter 400, 500 clientes no estado do Rio. Aumentou muito a capilaridade, né? Então, tudo por uma estratégia de vendas. Então, eu tenho um volume maior de venda, um produto com a mesma qualidade, mas mais pulverizada. Em contrapartida, os caras da Triton nos deram no estado do Rio. Tem uma outra empresa em Niterói, que também atua. Os caras estão muitos anos com ele, pessoal fiel a eles, tem parceria conosco, mas eu estou sozinho aqui em Angra. Que é um dos maiores mercados de norte que tem 16 mil barcos aqui. Então, assim, eu estou no lugar certo, na hora certa, com uma marca incrível. Uma das coisas que a gente fez questão de ir em Curitiba, não foi só para assinar o contrato, a gente foi para... Eu queria entender qual era a mágica da produção deles. Porque a gente entra, a venda está vinculada ao seu poder de venda, mas também está vinculado ao produto, ao que você oferece. Cara, e assim, é impressionante o carinho. Porque assim, vamos lá. Esses são São José dos Pinhais. Só antes de você entrar nessa parte, Michel, só um detalhe, né? Só uma percepção que é bom fazer antes dele caminhar com isso, é que pensa no seu negócio de maneira geral, né? Pensa no seu negócio de maneira geral. Faça uma análise técnica dele e veja se você está caminhando para o lugar certo. Porque faz essa análise. Cara, eu estou crescendo ou estou estagnado? Se você está estagnado, cara, essa é a hora de você mudar o seu negócio. Se reinventar, fazer coisas que você não faz, tentar mudar para que você volte a crescer. Então fica essa lição diante do pensamento aqui do Michel, que é muito importante. Tem uma parada interessante também. Não tem nenhuma vergonha de copiar, não, tá? A internet, ela conectou o mundo inteiro. Sim. Se você é do segmento de distribuição de peixe, você tem um caminhão, compra peixe e distribui no país. Se você vê alguém fazendo algo interessante na Europa, nos Estados Unidos, porque, cara, a internet tem para todo mundo. Não tem nenhum problema. Porra, é bacana aquilo ali, vou fazer também. Não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema em você se reinventar sempre. O que tem problema é você não enxergar quando precisa se reinventar. Isso é um problema. É fato. Você precisa entender. Eu vi assim, tudo está muito relacionado a o que você quer atingir. Por exemplo, você tem um restaurante, no padrão do Rafael, um restaurante com padrão A. Vou falar Rafael só pra galera que tá vendo, é o Bar do Chuveiro. Você tem um restaurante no padrão Canto das Canoas, sabe? Se você quer fazer um dia dos namorados, foi um dia dos namorados que eu tava lá. Cara, eu vou fazer o dia dos namorados, eu preciso focar em como atender e qual o ticket médio que eu quero atender. Se eu tenho um produto com valor agregado maior, como eu vou atrair esse público para dentro da minha casa? Por exemplo, eu fui para lá, cheguei lá, me deparei com uma música ao vivo maravilhosa. Então não condizia eu ter um pagode. Tá tudo muito relacionado a um baile funk, tá tudo muito relacionado ao público que você quer atingir. O que eu quero vender? Qual é o público que eu quero atingir? Aonde eu quero chegar? Como é que eu quero chegar e quanto eu quero arrecadar com isso? Então, tudo faz parte de uma estratégia. Sim. Vou te dar um exemplo do nosso caso. A Triton tem um barco de 25 pés que é um espetáculo. É um barquinho de 25 pés que empurra com um motor de 200, então 250, e ele cabe 14 pessoas. Até 14 pessoas. Então o barquinho para fazer os passeios que faz em Angra, ele é maravilhoso. Sim. O que eu vou fazer? Nós compramos duas, nossa, do estoque. Uma vai para o Shopping 33 em Volta Redonda. Eu vou montar uma exposição dentro de Volta Redonda. Eu vou ter um barco exposto lá dentro do shopping. Porque é uma praça médica do sul do estado. Todo mundo está na 33. Todos os grandes médicos, cirurgiões, está todo mundo ali. Um cirurgião que trabalha pra caramba lá em cima, ele não pode ter um barquinho aqui, né? Com certeza. Então eu quero chegar nesse cara. Lembra? Eu tinha 40 clientes. Que era o meu produto de 6. Então eu contava no dedo quantas pessoas em Volta Redonda teriam capacidade de comprar esse produto. Com o meu produtinho de 500, 600 mil, eu tenho uma outra gama. Então eu estou montando estratégias para chegar nesse meu cliente. Então você conhece, o que você está querendo falar, que tem que conhecer o público que você quer atingir. Como você vai conseguir capitalizar e vender? Porque a venda, lembra que eu te falei? Você tem um ótimo produto.
muito bem montado, muito bacana, muito bem apresentado, você melhorou muito mesmo. Então, assim, você tem um ótimo produto. Quem é o seu público? Quem assiste? Aonde ele está? Quanto custa? Quanto ele paga por um produto similar? Quanto ele paga para alavancar uma publicação dele no próprio Instagram? Então, quanto ele pagaria para estar comigo? Porque tudo isso entra na conta. Não adianta só o produto ser bom. Não adianta o meu poder de convencimento. Porque assim, eu posso sentar contigo, ter um poder de convencimento maravilhoso. E o produto ser uma merda. Ou ser caro. E você encontra o similar, o mesmo nível, com metade do preço. E aí, se você talvez quer vender, não um produto, não a palavra caro que eu quero usar, mas talvez, se for caro para você, você talvez vendendo para a pessoa errada, né? A gente entra assim, por exemplo. Como é que eu vou te explicar? Você quer ser bem atendido. Então, o seu objetivo é ter um atendimento bacana e o que chega da ponta final para você. Então, você prioriza principalmente para aquilo que é entregue a você. O que me entregaram? Qual foi o atendimento? Qual foi a retaguarda que me foi dada? Qual foi a simpatia? Beleza. Tem gente que é um outro perfil totalmente diferente. Tem gente que está exclusivamente preocupada com o valor preço, do produto. né? Sim. Tem gente que é assim, não tô nem aí se você vai me atender bem ou mal. Eu quero saber que o seu é 10 centavos mais barato do que o do colega. Eu vou levar o seu, porque o meu dinheiro é mais importante. Porque também não está errado. Não acho que esteja errado. São dois públicos diferentes. Então assim, agora, aí é onde entra o ponto. Se o produto é o mesmo e o preço é o mesmo, você vai comprar. No que você mais confia, né? E onde te atendeu melhor. E te entendeu melhor. Tem aquela grade, você vai, pô, eu e você temos o mesmo produto, ele quer comprar o mesmo produto, quer o mesmo preço, mas ele tem mais afinidade, o seu atendimento foi melhor, vai comprar com você. Então, assim, tudo isso é sensibilidade. Sensibilidade. Isso, você tem que sentir. Porque tem coisa que não bom dá para senso, explicar. né? É o bom senso, exatamente. Tem coisa que é bom senso puro, que não dá para explicar. E a parte comercial, assim, porque quando eu digo sobre insistir e persistir, ela é muito importante. Até para montar um negócio. Porque é diferente o empreendedorismo do comercial. O empreendedorismo é aquilo que você traz na veia, vai contigo e tal, que tem que ter o comercial, mas tem que ter toda a retaguarda junto. O comercial é fazer com que isso aqui venda. Ou como eu te falei, você vai chegar no supermercado, vai oferecer para o cara leite, arroz, e a sua comissão vai ser desse tamanho, porque é um volume gigantesco, é um produto que todo mundo quer. Mas se você oferecer para ele a garrafa de champanhe de R$500, a sua comissão é muito maior, porque é um produto mais difícil de vender. Sim. Aonde você entra nesse processo todo é não deixar, que isso é um ponto importante, é não deixar que a sua incapacidade de venda te atrapalhe a vender. Porque às vezes você tem um produto que ele é altamente vendável, mas a sua incapacidade, a tua falta de preparo te atrapalha a vender. Eu sinto um pouco isso. Não talvez minha falta de preparo para venda, mas às vezes eu sou um pouco resistente à venda. Então, assim, eu vou te fazer uma analogia. Eu acho muito bacana o seu trabalho aqui, porque eu te conheço como um filho há mais de 15 anos, eu sei o quanto você é tímido. Sim. Aquele Leonardo que dança no TikTok, esquece. Aquele não é o Leonardo. Exatamente. Então, ver o Leonardo desenvolver um programa com uma outra pessoa e ir tão bem como você está indo, já é uma puta de uma evolução. Pô, quando eu falo para as pessoas que eu sou tímido, o pessoal fica de cara. Fala... É por isso que você não vende. A sua timidez fala mais alto. Só que não tem espaço para timidez para o empreendedor. Não. Cada vez mais eu entendo isso. Não tem como, porque senão o seu negócio paga não vai. conta. Depende só de você. Tem algumas coisas, você não pode ser impulsivo, você não pode ser retrancado, mas timidez é uma coisa que não pode acontecer. Porque você depende que essa engrenagem... eu sou tímido ao ponto de realmente não conseguir vender e eu quero empreender. Então você vai diluir o seu lucro e contratar alguém para fazer esse trabalho para você. Porque sem essa venda não vai acontecer. Perfeito. Você vai pegar o direito do seu podcast e dar para uma agência vender. Só que ela não pode deixar de acontecer. Então, tudo isso tem que ser medido. Sim. Não, e acho incrível essa questão que você falou aí, porque, tipo assim, é uma parada, e tem a parte chata, né? Que é você ter que lutar contra todos esses seus medos, esses anseios que você tem. Mas tem a parte legal, que quando você fecha, você vê que a parada só depende de você. Sim, pô. Não depende de outra pessoa. Se você pegar e falar assim, essa semana eu vou vender um pacote do podcast. Foda-se, eu vou vender. E vai vender. Vai vender. Tá Lembra, tem algumas coisas importantes no meio desse processo. Eu costumo dizer que você já ouviu falar do segredo, né?
Já, falar, lei da atração. Já, lei da atração. Funciona perfeitamente, tá? Sim. O seu pensamento, ele tem poder sim. Então, se você determina que algo vai acontecer, aquele é algo vai acontecer. Você Inclusive de maneira negativa. Se você entra com medo, putz, vai dar merda, vai dar merda. Sim. Você já determinou que vai dar. Então, se você determinar que vai vencer, você vai vencer. Beleza. Só que dentro desse processo todo, de tudo isso que acontece, tem coisas que estão sobre o seu comando, sobre o seu poder, e tem coisas que não. Não se preocupa com o que não está sob o seu comando. Você tem um produto para vender que ele depende, você vai receber você comprou um produto para revender, e você depende da chegada desse produto. Cara, concentra no seu, planeja tudo direitinho, concentra na sua parte, é quando ele estiver na sua mão e ele for entregue. Compra com antecedência para ele chegar, mas concentra no seu, no que você detém, no que você tem força. O que você não tem força, não desgasta, não gasta energia por isso, não gasta. Beleza. Porque você está começando a atrasar o seu processo. Sim. Agora voltando ao assunto, né, que você ia contar um pouco da história da Triton, conta aí pra gente. Então, é engraçado. A Triton ela começou em 1984, fabricando bugre. Cara, muito legal. Eles começaram a fabricar carcaça de bugre. A fábrica de bugre? Fábrica de bugre. Lá em Curitiba. Curitiba mesmo, né? É, em São José dos Pinhais. É uma cidade satélite, é 15 quilômetros de Curitiba. Então assim, eles fabricavam bugre. E aí o seu Zé, ele gostava muito disso. Ele foi evoluindo com o processo e ele começou a fazer pequenos barcos. Porque já mexia com a fibra por causa do bugre. E aí ele foi se adaptando e começando, sem parar o bugre, ele foi começando a vender pequenos barcos. Em 94, ele realmente fundou a Triton. A fábrica de bugre tinha um outro nome, eu não lembro. Mas é o mesmo processo, no mesmo local. Aí quando ele começou a fazer os barcos com um poder maior, que ele dispôs mais dinheiro em cima, aí ele foi, após um tempo, ele vendeu a parte dos bugres. Aí ele focou só nos barcos. E o foco deles, principal, são águas de represa. Eles têm a lancha deles, hoje tem um acabamento impecável, a gente vai chegar lá. Mas eles sempre venderam muito para o interior. Interior de Minas, interior do Mato Grosso. Eles vendem muito em Manaus, muito em Belém. Muito pra barco de água doce. Ah, né? Água doce. Água doce por quê? Porque a água é mais pesada. O motor tem que fazer mais força. Então esse barco quando vem para o mar, ele vem... Uma maravilha. Porra. E eles foram crescendo aos poucos e foram... Tá, tem barco da Triton, 95, 98, ainda na água, ainda funcionando. E para quem não entende, isso é muito tempo, né? Lógico. O barco você geralmente mantém dia, você está fazendo manutenção. Então eles vieram crescendo e vieram buscando o espaço deles, no sul. Tanto que a marca aqui no Rio não tem força. A marca ela é nacionalmente respeitada, inclusive no Rio de Janeiro, pelo nível de acabamento muito bacana que eles impõem. Então eles são respeitados no Brasil inteiro, mas não tem força no Rio. Porque nunca teve ninguém com peso para fazer com que realmente a coisa acontecesse também no Rio de Janeiro. Ser um mercado totalmente agressivo, né? Aqui o negócio aqui é chapa esquenta. Então eles vieram crescendo, foi fazendo a 27, depois fizeram a 31, foi crescendo gradativamente. E de 4 anos, 5 anos para cá, eles lançaram a 47 e a 52, que são 2 barcos enormes. 52 tem 3 cabines. E com a mesma, que é muito legal, porque o seu Zé, que hoje ele já é uma fábrica brasileira, nacional, 100% nacional. Olha que maneiro. 100% nacional. E ele é um senhor com quase 80, ele é respeitado no mercado inteiro, ele é um dos caras mais sérios do mercado, assim, as pessoas, assim, todo mercado, você tem um concorrente falando mal do outro, isso é natural. O seu Zé é uma figura, como era o Gilberto, que faleceu da Intermarine, ele é uma figura unânime, assim. Eu não ouvi ninguém falar mal dele. Pela gentileza, pela simpatia, ele e todos os filhos. Hoje o Alan e o Andrei são os filhos que tocam a empresa, junto com ele. É muito legal porque ele fica na produção. Então ele pensa naquela gavetinha que vai entrar naquele espaço com o armário, é muito legal. E o Andrei faz Genial. a parte, mas esse cara é muito bacana. E o Andrei e o Alan fazem a parte de venda e a parte de pós-venda, produção. Então eles tocam a fábrica e eles nos receberam de uma maneira assim, cara, absurda, a forma como a gente foi recebido. De verdade mesmo, o carinho. Os caras pararam o dia para dar atenção para ele, fomos numa churrascaria, retornando para a fábrica. O seu Zé fez uma entrevistinha comigo, foi muito legal.
E eu fiquei muito impressionado, porque é daquilo. Eles começaram com bug, foram desenvolvendo, aí eles terceirizavam a parte de estofado, aí trouxeram o estofado para dentro da fábrica, aí eles terceirizavam a produção de inox, trouxeram o inox para dentro da fábrica. Hoje tudo faz na fábrica. A lancha É igual a do Intermarine. zero a nada. É igual a Intermarine. A Intermarine é brasileira também? A Intermarine nacional também. Uhum. É igualzinho, faz tudo na fábrica. Toda a produção da Triton, toda ela é feita naquele espaço, dentro da fábrica, de 8.000 metros quadrados. Tudo é feito aqui. Irado. Então você consegue acompanhar, desenformar o casco, unir o casco, botar o estofado, botar os inox. Uma coisa que não faz é motor eletrônico, televisão. Ah, sim, Isso já ok, compra. mas a produção interna é toda ali. E o principal, aí entra um pulo do gato muito grande para eles lá, que é o seguinte: não tem mar. Você está em São José dos Pinhais. Se você... Tem rio, tem nada? Muito pouco, eles estão a 100 km do mar. Curitiba está a 100 km do mar, é longe. Então assim, não tem mar. Então se o pintor de lancha lá, ou trabalha na Triton ou não trabalha. Ou vai pintar carro. Não é igual em Angra. Você tem um cara trabalhando numa fábrica, daqui a pouco ele pula para o outro. Não, lá não tem isso. Então assim, o funcionário que ele forma lá é dele. Faz carreira de 30 anos lá. Tem funcionário lá com 20 anos na fábrica. Ele formou aquela mão de obra. Então ele formou o pintor, ele formou o estofador, ele formou o laminador. Então a fábrica tem quase 200 funcionários. De pessoas formadas por eles. E não tem por onde as pessoas irem. Todo mundo trabalha lá feliz da vida. Assim, até pelo mesmo atendimento que ele dá para mim, ele dá todo dia no fim do dia ele vai à fábrica, ele cumprimenta um por um. É uma simpatia. Então ele conseguiu ter esse poder sobre a mão de obra. Poder positivo. Porque ele tem uma exclusividade com o cara, porque o cara não tem para onde ir. Então o cara fica na fábrica da Triton. Em contrapartida, ele remunera bem o cara ganha muito bem e ele se sente acolhido. Então ele tem um domínio muito grande. Porque assim, o grande vilão de qualquer empresa é o prestador de serviço. Sim. Ele é o grande benefício, mas ele também é o grande vilão. Sim. Seja o cozinheiro, seja o caboman, seja o que for. Qualquer um. A prestação de serviço é o grande vilão. Ou ele é um puta de um benefício, tem aquele funcionário espetacular mesmo, ou você tem um camarada que destrói a tua empresa. Infelizmente já você vê casos de ser o cara ser espetacular e ainda destruir a empresa. Então ele conseguiu centralizar isso. Ele tem lá 200 pessoas que estão com ele. Hoje o gerente da fábrica é filho do laminador-chefe que está na fábrica desde que o seu Zé começou, aí o menino nasceu ali, aí o pintor família, é irmão. É assim, cara. Então assim, ele conseguiu centralizar tudo ali numa cidade satélite de Curitiba, para onde as pessoas não têm para onde ir. Então assim, o cara quer trabalhar com fibra, bem trabalhado, vai ter que trabalhar ali. Então o cara produz barco com excelência ali, então ele consegue ter um domínio muito maior sobre a mão de obra. Ele sabe exatamente o que cada um pode render dentro da fábrica. Sim, não tem rotatividade. E é o melhor produto possível, então, né? assim, cara, o estofado deles é brincadeira, cara. Assim, todos os estofados saem com o logozinho da Triton, que é bem legal. Assim, costurado à mão, maquinário de primeira, o volantinho de acabamento, de couro, costurado à mão. Eu só vi isso na Princess, que é uma inglesa que vende os maiores barcos do mundo, eu só vi isso na Princess. O mãozinho costurado à mão, acabamento impecável, cara. Você foi lá e ficou de boca aberta. Bicho, eu fiquei eu fiquei impressionado. E vendo assim, já conversei muito com o Michel sobre o mercado náutico e ver ele assim falando com brilho nos olhos. Eu tenho uma empresa na Verônica que eu faço isso, eu reformo, eu pinto. Eu tô na Intermarine, fiquei na Intermarine 15 anos. Intermarine é uma puta numa fábrica com 600 funcionários, uma fábrica enorme, com um processo de primeira. E vi uma fábrica no interior do Paraná, colado em Curitiba, com essa qualidade. Eu fiquei muito impressionado, cara. Eu e o Rodrigo, nós até levamos um parceiro nosso, nós fomos para conhecer e conversar. Antes de sair para o almoço, a gente já estava com o contrato assinado. De verdade. Então assim, eu fui para conhecer, falei, vamos lá, vamos conhecer, ver como funciona. O negócio nos impressionou, foi tão... Porque assim, é muito legal quando você faz aquilo que você gosta. Eu vou vender aquilo que eu gosto. Isso é muito bacana. Porque quando você tem que vender aquilo que você não gosta, passa a ser uma obrigação. Você faz aquilo... Não vou te dizer que você faça de má vontade, não é isso. Sim. Mas você faz por obrigação. Muitas das vezes, né? Quando você faz a venda daquilo que você gosta, você faz com prazer. Deixa de ser um trabalho.
Então, por isso que é tão importante você vender aquilo que você domina, sabe? Você ter prazer, você E aí, ter quando verdade. você viu aquilo, Eu saí de lá encantado, deu match, né? Eu saí de lá encantado, mesmo. A gente está numa crise, nós estamos no meio de uma crise, estamos em junho, tá frio, não tem ninguém em Angra, todo mundo esperando o que vai acontecer com a CPMI, todo mundo esperando. Ano que vem tem eleição municipal. Então, assim, tá tudo parado. Nós vendemos 5 barcos zero, desde que não fechamos o contrato. O outro representante do Rio não vende um barco há 2 anos. Pra você entender a diferença. Sim, como a gente realmente abraçou a causa. Não, e agora vocês abriram um espaço, né, uma loja. Então, a loja dentro da Marina Verão, porque era a loja da Ultra Bolts, nós invertemos tudo para a loja da Triton, é a loja nossa. Aí eu já tenho estrutura, então assim, fica muito mais fácil para vender. Porque eu sigo o padrão da fábrica, então assim, o padrão de pós-venda que eu dou é o mesmo padrão que a fábrica dá. Eu tenho um espaço para receber as pessoas e estou espalhado na cidade inteira, com a equipe comercial. E está todo mundo aqui. E fica muito mais fácil porque eu gosto e acredito no meu produto. Então, como eu gosto e acredito... É a base, acho que é a base de tudo, né, Michel? Cara, tudo que a gente conversou aqui, a gente meio que faz um gancho, um paralelo desde o que você falou no início para até chegar aqui nessa conversa, que é questão da credibilidade, né, confiança, mas finaliza com, cara, tá tudo relacionado àquilo que você vende. Sim. É porque, da última vez que eu estive aqui, a gente falou muito de história pessoal, passagem de perseverança, conhecimento, que são coisas pessoais. São coisas que você vai aprendendo ao longo da vida, você toma uma porrada aqui, você aprende ali. Cara, você se levanta, você é resiliente, às vezes não é porque o seu índice de resiliência vai dizer o tamanho do seu sucesso. Sim. Se você apanha e levanta rápido, a sua chance de ter um sucesso é muito maior. Se você apanha e fica ali arriado no chão por um tempo, a sua chance de fracasso é muito maior. Então hoje o nosso bate-papo é muito mais sobre parte comercial. Parte comercial não tem muito sentimento, é muito mais razão, entendeu? Onde entra o sentimento na parte comercial é você apaixonar pelo seu produto. Quando você apaixona pelo seu produto, é mais fácil vender, porque você fala com entusiasmo. Você passa sentimento quando você vai vender. Porque assim, um produto todo mundo quer, você não precisa passar sentimento, você só destrinchar e passar aquele produto. Mas um produto que nem todo mundo quer, você tem que ter sentimento, você tem que amar ele. E aí que tá a diferença, né? Porque assim, tem a venda por emoção, porque o cara assim, barco é sonho, é emoção. A não ser o cara que compra a 25 para trabalhar com ela, que hoje eu tenho uma outra realidade, que eu não tinha na Intermarine. Na Triton eu vendo um barco em que o cara vai trabalhar com o barco, vai ganhar dinheiro com ele. Sim. Ele vai comprar uma 25, uma 27,5, uma 30 e vai fazer passeio turístico em Angra e vai ganhar dinheiro. Vale a pena. Então, na Intermarine não tinha isso, era só emoção. Mas do outro lado eu tenho a 30 Classic, eu tenho a 35, eu tenho a 37, eu tenho a 41, que é sentimento puro. Eu tô com uma 37 em Angra, que é a coisa mais linda o barco, com 2 cabines. O cara compra na emoção. Então, se eu não for apaixonado por aquilo que eu estou vendendo, a dificuldade de vender é muito maior. Então, esse entrelaço precisa ter. Mas você falou muitas coisas aqui que se a pessoa pescou, né, se conseguiu transformar em conteúdo que eu acho que vai conseguir, cara, dá para trazer muito para a realidade do negócio. Sim, eu já vou ter um monte de, cara, minha cabeça já tá fervendo aqui de tanta coisa que eu vou aplicar, de tanta gente que eu preciso encher o saco. Então, tem uma parada importante que é relacionada à meta. Como é que funciona a meta? Tá? Para qualquer negócio. A meta, ela tem que ser algo realmente inalcançável. Porque o nome já diz, você tem que ter uma meta, você precisa atingir aquela meta. Não adianta, eu sei o poder de venda que eu tenho. Meu poder de venda é de 1 copo por semana. Não adianta eu botar minha meta com 1 copo por semana. Não tem desafio nenhum nisso. Eu estou acomodado, lembra? Não estou crescendo, estou estagnado, morrendo. Então, se eu tenho força de venda de 1 copo por semana, eu vou botar 1 copo a cada 5 dias. E vou me esforçar mais. Se eu conseguir bater, igual a Dilma, se bater vai dobrando a meta, não é assim. Se eu conseguir bater essa meta de 5 dias, eu vou botar 1 copo a cada 3 dias. E conforme eu vou me desafiando e batalhando para atingir, eu vou vendo que é alcançável. Até eu vender 1 copo por dia. Nada é impossível. Eu costumo dizer, e é verdade, se é sonhável, é realizável. Se você pode sonhar, planejar, você pode realizar, só depende de você. Não existe um não. Não existe um fato, não vou conseguir. Não, isso aqui, eu estou sonhando com isso, eu posso realizar. Porque assim, o impossível é só uma questão de opinião. Sim, e é mesmo. Não é mentira.
Óbvio que não adianta eu sonhar em ter um jato, semana que vem meu, para pousar na minha mansão em Las Vegas. Sim, sabe, as coisas têm bom senso. Bom senso. Temos que ter bom senso. Mas eu posso sim sonhar em querer mais. Eu posso sim sonhar em chegar a um lugar onde ninguém chegou, porque entra naquilo que a gente conversou. As pessoas sempre vão dizer que você não vai chegar, que você não vai conseguir, porque elas não conseguem. Então você tende a achar que o seu amiguinho vai errar exatamente aonde você erra. Você tende a achar que aquilo que você não é capaz de fazer, ninguém vai ser. Não, não é assim que funciona. Às vezes o que é limite para você não é para mim. Sim. Às vezes o que é para mim não é para você. Então se você pode sonhar, planejar, se você sonha ter um maior podcast no país, pode ter sim. Isso pode sim acontecer. Aí entra a persistência, a perseverança. Não é no seu primeiro tropeço que você vai se render. Só que não seja insistente. Então você teve aquele tropeço. E o tropeço que você teve é porque o negócio é ruim. Você tem que ter essa percepção de mudar de negócio. Esse é o grande filho. É entender o que é bom e o que é ruim. Ter um estúdio bacana, legal. Quais os prós, quais os contras, não é? Você tem que entender do seu negócio. Por que deu certo? Por que não deu? Lembra que eu te falei? Sempre fazer uma análise crítica em relação a tudo, né? Não tem que copiar, pô. Por exemplo, você anda na rua do comércio, o que você vê? Farmácia. Farmácia. Por quê? Juro que eu não sei responder isso. Margem de lucro altíssima, necessidade altíssima. Nunca para de vender, né? Todo mundo precisa. Você pega um Sonrisal, que você vende ele a R$5, custa 30 centavos. Então você tem uma margem de lucro exorbitante por uma necessidade básica. Então todo lugar que você for antigamente era farmácia e sapataria, lembra? Muito. Por que não tem mais sapataria? Por causa da internet? Internet. Mas você não compra um Sonrisal na internet. Não compra. Você tem que ir na farmácia comprar. O dia que abrir venda de medicamento por internet, você vai ver o número de farmácia que vai fechar. Mas tem o dono da farmácia, tem que estar preparado para se adaptar, igual quando já isso tem acontecer, muito. Ele montar um puta de um site e vender pela internet. Por exemplo, a Raia. A Raia é uma farmácia que você consegue comprar tudo online. Sim. E buscar na própria Raia. Só que ele não te entrega em casa, você tem que ir lá na Raia pegar. Tem determinados remédios que você tem que apresentar receita, tem determinadas coisas que ficam mais difícil, mas não tem jeito. Mas você ainda tem o hábito, você não vai pegar o meu avô e achar que ele vai entrar na internet para comprar o medicamento controlado dele. Não vai. Sim. Então a farmácia ainda vai perdurar por um bom tempo. Mas tudo é isso, cara. Sim, não, mas é a lógica por trás disso. É a lógica por trás disso. Entender por que não acontece. Loja de departamento, a tendência é cada vez diminuir mais. Então, assim, você tem que estar preparado para que isso, assim... O grande pulo do gato, a grande sacada, a grande visão é entender a necessidade do público, porque no final dinheiro é dinheiro, seja o que for que você for fazer. Por exemplo, hoje não é viável ter uma casa. Não faz sentido, porque dinheiro vale mais do que casa. Por exemplo, você tem uma casa que vale R$500 mil, beleza? Essa casa, essa casa de R$500 mil, ela vai pegar 2 mil de aluguel por mês. Percentual baixo. Se você pega esse R$500 mil, vende a casa, pega esse R$500 mil e aplica no seu negócio, você mesmo aluga ela por 2 mil. E o seu negócio vai valer muito mais. Vai te render pelo menos 5 mil. Se você colocar ele no Tesouro Nacional, vai pegar quase 1%. Com R$500 mil você consegue brigar com o seu gerente e pegar 1%. Então esse R$500 mil vai te render 5. E aí você pega 5, paga 2 de aluguel e os outros 3 de lucro. Isso para você aplicar o dinheirinho. No meu caso, se eu vendo, dá um exemplo. Eu vendo, vou na fábrica, compro um barco. Eu tenho uma margem de 5% para vender. Entendeu? Então dá muito mais do que 1% que eu pegaria. Com certeza. Então, dinheiro sempre vai valer dinheiro.
Por isso que é tão importante valorizar o dinheiro. 5% de meio milhão, R$ 25.000. É isso aí. Eu estava com um imóvel que me daria 2 mil por mês só. Dos 25 eu tiro 2, ainda tenho 23 sobrando. Por isso que hoje não é viável. Cara, se você fizer essa conta, você não compra carro. Você aluga. Se você parar e fizer essa conta de quanto é o aluguel do carro, e quanto você pagaria de prestação no carro, seguro, manutenção, você aluga um carro. E foge toda a burocracia e dor de cabeça, né? Você tem um carro hoje um carro médio custa 80 mil. Um bom carro. 80 mil aplicado. Vou dar um exemplo rápido. Não sei números, tá? Então não faço ideia. Mas vamos dar um exemplo que esse estúdio custa 80 mil. Dá um exemplo. Tá? Não tenho noção, não é um negócio, não tenho noção. Sim. É muito mais vantagem eu vender meu carro, eu trabalho com estúdio, vender meu carro, montar um segundo. É a rentabilidade que aquele outro negócio vai me dar, eu alugar o carro. Por quê? Dinheiro vale dinheiro. Dinheiro não muda, né? Sempre Não, vai ser dinheiro. Sempre vai ser dinheiro. Então, é aquela ideia esquerdista de que era necessário você ter a sua casa própria. Não, cara, isso é uma maneira de te doutrinar. Sentei na minha casinha, eu estou feliz, não preciso de mais nada. Não, não é assim. Porque se você tem dinheiro, você faz dinheiro. O dinheiro ele vem oportunidade. Cara, isso é para todo mundo, tá? Você tem lá, voltar para casa. Você tem uma casinha de 150 mil no Japuíba. Beleza? Você foi lá e vendeu a sua casinha. Já alugou a sua casinha, uma casinha de 150 mil na Japuíba, é uma casinha que você vai alugar por uns R$800. Então você vendeu, guardou seus 150, está pagando os 800. Aí você tem um amigo, colega, está muito apertado. Ele tem, sei lá, um Virtus, mas ele está muito apertado. O carrinho dele vale 80. Se chegar para ele com 60, ele te entrega o carro. Você pega aquele carrinho e bota para vender por 80. Devolve os 60 quando vender e pega o seu investimento, a sua lucratividade. Aí é dinheiro sempre. Quem tem dinheiro faz dinheiro. Sim. Isso é sempre. Esse tem uma... Agora, se você tem um imóvel, o processo de venda para você conseguir o dinheiro, para você pegar e investir. O mercado imobiliário é péssimo. Assim, já faz tempo que o mercado imobiliário Sim, é uma parada que... é extremamente difícil. Por isso que eu nunca trabalhei com imóvel. É muito mais difícil de vender um imóvel. Porque o barco, lembra que eu te falei? Um barco ele é um ativo. Sim, porque ele... O meu cliente não é o cliente. O meu cliente é o barco. Porque hoje ele está na sua mão. Amanhã ele está na mão do Murilo. Entendeu a parada? Entendi. E eu continuo tendo barco. Você vendeu, saiu do mercado náutico, o barco foi para ele e eu continuo atendendo ele. O imóvel, você não tem flexibilidade. Eu consigo pegar um barco e vender para Brasília, para navegar no Lago Paranoá. Eu faço o que com a casa do condomínio? Não consigo fazer nada com aquela casa. Nada. Então, assim, por isso que é tão importante valorizar o dinheiro. Você tem o seu princípio de venda, você faz com que as coisas funcionem. Estou aqui focado no meu comercial funcionar. Meu comercial funcionou. O dinheiro entrou em caixa? O que fazer com esse dinheiro? Michel, Então, além da aula de venda, dando aula de negócios. Tudo isso caminha junto. Você precisa ter essa visão. Isso caminha junto. Aonde você vai pôr, qual é o retorno que isso tem que te dar. Tudo, palavra básica. Bom senso. Tem sempre que ter bom senso. Então, assim, às vezes você compra... Porque você tem coisa que é pessoal. Eu, por exemplo. O Rodrigo me sacaneia toda a vida, mas é verdade. Eu adoro aquela Triton... agora não a marca. Aquela Triton, a caminhonete, aquela de 2012 até 2016. Eu sou apaixonado naquele modelo. Acho aquele carro lindo, bicho. Para mim é o carro mais bonito que tem. Eu sou doido para comprar um carrinho daquele. Mas comprar um carrinho daquele é suicídio comercial. É suicídio comercial. Mas aí entra a minha emoção. Entra emoção, né? Então, eu vou comprar pelo prazer. Eu quero comprar um gorrinho rosa. Porque eu quero ter o gorrinho. É pessoal a parada. Então você também tem esse direito. Mas entenda que você vai pagar o preço por isso. Sim. Tem os dois lados da moeda. Por isso que, ao mesmo tempo que você tem um sentimento, a razão ela tem que estar... Por que eu larguei o futebol americano? Por que eu tinha largado o futsal? Porque o meu maior ativo é o meu tempo. Hoje... Isso para qualquer um. Hoje é o dilema que eu passei, né, Michel? O maior ativo é o seu tempo. Então, o seu tempo vale dinheiro. Então, assim, infelizmente, a vida passa muito rápido. Então, se você não se organiza direito,
você perde o seu maior ativo, que é o seu tempo. Por isso que tem sim que medir aonde você vai dispor a sua energia, aonde você vai dispor o seu tempo. Por isso que eu não pensei 2 vezes em trocar uma marca maravilhosa, que me tratou como um filho, que eu fiquei 15 anos, por uma marca tão boa quanto que eu acabei de chegar. Porque o meu tempo é mais importante aqui, porque aqui eu consigo um resultado melhor. Perfeito, Michel. Acho que até eu queria até já encaminhar pros finalmente, né? Mas você deu um recado que, cara, eu nem sei por onde continuar. Mas eu queria que se uma pessoa hoje quiser saber sobre vendas, quiser te procurar, ela consegue te acessar para você passar. A gente entra dentro daquele princípio. Hoje quem me atende são os meninos do Angratem. O Dene é meu filho igual você, o Mick também, adotei os 2. E aí os meninos sempre ficam batendo comigo sobre trabalhar como coaching, dar treinamento. Tinha naquela situação. O meu tempo é meu maior ativo. Eu não consigo empreitar outra coisa hoje. Sim. Mas isso não impede de ajudar um amigo. Alguém que precisa, do telefone à vontade. Pô, precisa de uma orientação, bater um papo, e eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo nessa vida. Às vezes a minha opinião não é a verdade, sim, não é a melhor, mas eu sei aquilo que deu certo comigo. Eu sei de onde eu vim e aonde eu posso chegar. Então assim, e eu só sei que isso acontece porque eu tenho base. Olha só, entenda uma coisa, isso é real. As palavras não querem dizer nada. O que importa de verdade são as atitudes. Se as minhas atitudes não fossem dignas, você não me respeitava como você me respeita até hoje. Então, falar, até papagaio fala. Sim. O que vale são as suas atitudes. E esse foi o Hora do Cafezinho Podcast. Caraca, o Michel hoje ele veio, é absurdo. Mas é verdade, pô. Porque mais vale, assim, lembra aquela brincadeira que todo mundo fala? Você não precisa ter dinheiro, precisa conhecer quem tem? É verdade. Você não precisa ser o dono da rua toda, você precisa ser amigo do dono. O que você representa, aquilo que você... É gente, igual a gente estava falando do time. Tem coisas que você carrega contigo que você consegue passar para o próximo. Assim, tem uma diferença também entre você ser bom e ser um idiota. Eu já falei isso aqui. O dia que você encontrar um cidadão na merda na vida, pisa na cabeça, acaba de afundar. Ah, Michel, você é malvado. Não, não sou. Encontrou uma pessoa na merda, pisa na cabeça. Mas você sabe por quê? Porque a vida dá possibilidade para todo mundo. A mesma oportunidade que a vida me deu, ela deu para você, ela deu para ele, deu para o André, para todo mundo. Você chegou na merda pelas suas atitudes. E aí acontece uma situação. Quando você pega um cidadão com merda até o pescoço, e você estica a mão para tirar ele da merda, o que acontece? Ele acha que sempre vai ter alguém esticando a mão para tirar ele da merda. E a merda é densa. Ele te puxa para dentro. Ninguém chega na merda toda. Isso não é maldade, não é. Ah, eu sou indiferente. Não, eu tenho um cidadão com dificuldade. Eu não estendo a mão, mas também não piso. Porque ninguém chega naquela situação à toa, ninguém. Ninguém é pobrezinho, pobre coitado, aconteceu comigo. A oportunidade abriu para todo mundo. Sim. E em grande maioria das vezes, quando você puxa, isso aconteceu comigo a vida inteira, eu estou com 41. Quando você puxa aquele cidadão, ele te puxa para dentro. E quando você consegue tirar, não dá uma semana, ele está lá de novo. Por quê? Com as mesmas atitudes. Conhecimento de causa, né, cara, exatamente. E com as mesmas atitudes, os mesmos resultados. Como é que você quer ter um resultado diferente se a sua atitude é a mesma? Não vai. Não vai. Não tem, é matemática simples, pô. Você quer um resultado melhor, tu tem que ter uma atitude melhor. Perfeito, Michel. Acho que a gente já passou muito conteúdo aqui, né, pra galera, até para não ficar um programa extenso, né? A gente acha que já bateu mais de 1 hora de programa. Então a gente tem procurado fazer programas mais curtos, né, pra galera conseguir curtir, ver o programa de ponta a ponta. A gente não vai ter a parte de indicação, a não ser que você queira indicar alguma coisa aí, né? Porque você já indicou lá no programa, já perdeu seu crédito aqui. Mas como é que as pessoas te acham nas redes sociais, Michel? Cara, meu Insta é normal, mas hoje a gente está trabalhando com uma marca única, que é a Ultra Bolts, que é a nossa empresa, que representa o Triton. Então colocou Ultra Bolts no Instagram, vai encontrar a gente
sem problema algum. Perfeito. Mais uma vez queria agradecer você que esteve aqui com a gente até o fim, né? Queria desejar uma boa noite. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir as nossas páginas, dar like lá, comentar se você tem dúvidas aqui, que a gente vai ler todos os comentários. E queria desejar uma boa noite para todos vocês. Bebam água, comam frutas e agora assistem Hora do Cafezinho Podcast mais um pouco. Toma um café. Léo, obrigado por tudo. Abração. Tô aí sempre que você precisar. Certo, Michel. Obrigado.